Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui novamente para mais um estudo da nossa querida Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Que Jesus nos abençoe, que possamos compreender as lições que nós, com tanto carinho, tentamos passar. Hoje, o estudo dessa tarde será o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item de estudo é o item 9, que tem o subtítulo Os caracteres do verdadeiro profeta. Então vamos fazer a nossa prece de início e depois nós partimos para o nosso comentário. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que nos conduz, na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Mestre, que o Senhor nos ampare no estudo de hoje, que nós possamos compreender as tuas lições e que possamos colocar em prática em nosso dia a dia tudo aquilo que aprendemos, Senhor, com os teus ensinamentos, que possamos nos tornar a nossa melhor versão, em favor de todos aqueles que estão em nossa volta. Muito obrigada por tudo, Senhor, e que o Senhor possa ser presença firme em nossa vida, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com essa prece nós damos início a mais um estudo da nossa querida Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Que assim seja. Bom, meus amigos, então, passando agora para os comentários, nós percebemos que esse capítulo 21, Kardec sabiamente colocou esse capítulo logo após o capítulo 20, que fala dos trabalhadores de última hora. Que nós espíritas, nós somos os trabalhadores da última hora. E por isso, nós temos que compreender a nossa missão aqui na Terra. Nós temos que entender o porquê nós viemos aqui. Que virtudes devemos conquistar para o nosso progresso espiritual, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. E Kardec coloca esse capítulo dos falsos profetas logo após, porque nós, como trabalhadores da última hora, espíritas, nós temos que estudar, nós temos que compreender e apreender o Evangelho de Jesus. Nós temos que entender para que a gente possa saber discernir e saber nos precavermos, saber como não cair na conversa dos falsos profetas. Porque sabemos que tem muitas pessoas que se passam por enviados do Cristo, mas que, na verdade, eles pregam a moral totalmente diferente com aquela que Jesus nos trouxe, com os ensinamentos do Cristo. Então, antes de fazermos os outros comentários, vamos ler quais são os caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes os que assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército.
julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capaz de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados, que esmagaria o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há sempre de saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Visto o posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem que justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez, como todos os mendazes. Parece sempre temeroso do que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade hão encontrado pessoas ascrédulas, que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que o Cristo reencarnasse na terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse que fora absurdo que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais terei. Deus possui em todas as suas virtudes os que dão como Cristo? Essa é a questão. Observai-os, percustrai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade. Sobejando-lhes, as do Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ademais, que neste momento há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiais, pois, dos falsos profetas. Maxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça o espera, podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862. Então, essa mensagem de Erasto, ela vem para nós como um alerta, para que a gente possa identificar quem são os verdadeiros profetas. Profeta é todo enviado de Deus
que tem a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Jesus, ele traz aqui no início desse capítulo um trecho de Mateus, que é no capítulo 7, versículo 15 a 20, que fala: conhece-se a árvore pelo seu fruto. Jesus diz o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uva nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Então, o que Jesus queria nos dizer com esse versículo? Aqui ele faz uma comparação, um paralelo de nós seres humanos com a árvore. Conhecemos a árvore pelo seu fruto. Assim também conhecemos o homem pelas suas atitudes, pelas suas obras, pelo seu agir perante a vida, perante a sociedade. O homem de bem tira boas coisas do seu coração. O homem mau tira má coisas do seu coração. Então, as suas atitudes do homem mau serão atitudes egoístas, serão atitudes orgulhosas, pensando só no seu bem-estar. O verdadeiro enviado de Deus é aquele que possui grande desenvolvimento intelectual e moral, como vimos aqui Kardec e Erasto nos dizendo. Ele ignora a si mesmo e pensa mais no próximo, desempenhando assim valiosa missão diante dos irmãos em humanidade. E ele consegue cumprir essa missão. Podemos então aqui citar e nos lembrar de um exemplo de verdadeiro enviado, emissário do Cristo, né? Do mensageiro do Cristo, do Chico Xavier. Nosso querido Chico, ele foi um enviado divino, ele foi um verdadeiro profeta. Lembramos aqui também de Irmã Dulce, quantas pessoas ela ajudou, de Madre Teresa de Calcutá, de Gandhi, que promoveu lá na Índia a libertação do seu povo sem nenhuma violência. E lembramos de tantas outras criaturas, né, que passam nas nossas vidas e que muitas vezes anônimas, mas que são extraordinárias, têm um coração generoso, têm um desprendimento das coisas materiais, são humildes, conseguem apreciar as coisas simples da vida, são agradecidas, têm gratidão a Deus por tudo que Deus nos dá. Então, meus irmãos, essa mensagem de hoje, ela serve para ficarmos atentos, serve para que tenhamos cuidado com os falsos profetas, com aqueles que são o oposto dos missionários, pois eles são espíritos orgulhosos, espíritos que acreditam-se conhecedores de tudo, vaidosos, só pensam em si, só querem o seu bem-estar e que arrastam muitas pessoas à desilusão, ao sofrimento, por confundirem as suas ideias, por pregarem uma moral totalmente diferente da moral do Cristo, dos ensinos do Cristo. E nós, principalmente nós espíritas, temos que ter muito cuidado e prestar muita atenção
nesses falsos profetas. Tem uma passagem do livro, uma página do livro Religião dos Espíritos, que é uma página que nos mostra quais são os caracteres do verdadeiro obreiro do Cristo. Quais são os traços essenciais que os obreiros do Senhor devem possuir? A página chama-se Obreiros do Senhor. Está no livro Religião dos Espíritos. Esse livro aqui, ó. Cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente, em qualquer parte, recolhe os frutos do crime. Obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. E aqui agora ele vem trazendo esses traços. Não cogita do próprio interesse. Não exige cooperação para fazer o bem. Não cria problemas. Não suspeita o mal. Não cobra tributos de gratidão. Não arma ciladas. Não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro. Não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes. Não reclama santidade nos outros para ser útil. Não fiscaliza o vintém que dá. Não espia os erros do próximo. Não promove o exame das consciências alheias. Não se cansa de auxiliar. Não faz greve por notar-se desatendido. Não desconhece as suas fraquezas. Não cultiva espinheiros de intolerância. Não faz coleção de queixas. Não perde tempo em lutas desnecessárias. Não tem a boca untada com veneno. Não sente cóleras sagradas. Não ergue monumentos ao derrotismo. Não se impacientiza. Não se exibe. Não acusa e não critica. Entretanto, frequentemente aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. Obreiros do Senhor, todavia, encarnados ou desencarnados, em qualquer senda de educação, em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Então aqui, né, Emmanuel nos traz essa página elucidando para a gente quais são os traços essenciais que nós observaremos nos obreiros do Cristo, nos mensageiros divinos. Por isso que é importante o estudo, porque páginas como essa servem para nos mostrar, para abrir os nossos olhos, para enxergarmos os verdadeiros profetas. Vamos ficar atentos àqueles que não possuem esses atributos e que se dizem, né, obreiros do Cristo. E Jesus, como Jesus contava por histórias, né, gostava de contar histórias para explicar as lições, eu trouxe uma história aqui do livro Contos dessa e de Outra Vida, que é uma historinha curtinha, mas que mostra também para a gente como é importante fazermos algo ao outro. Como é importante, como vocês viram, os atributos do verdadeiro emissário divino é pensar no outro. É um dos principais, da principal marcante no seu caráter, né? Ele sempre pensa, o emissário divino sempre pensa no próximo e renuncia a si mesmo. Ele faz de tudo para trazer aos nossos irmãos em humanidade a caridade,
para trazer o conforto, a ajuda que as pessoas, principalmente doentes, né, precisam. E principalmente aqueles doentes de amor, doentes de um afeto, de um carinho. E essa página, ela nos fala de um espírito que se achava um obreiro divino. Ele achava que ele era um espírito evoluído. Mas, na verdade, quando ele desencarna e chega lá do outro lado, ele percebe o oposto. Ele percebe o quão ele ficou em desejar, assim, no sentido de como ele deixou a vida passar em branco. Ele deixou as horas passarem e não foi útil. Não teve aquela preocupação de pensar o que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão, o que eu devo modificar. É uma página muito interessante. Ela se chama Pureza em Branco. Quando Anésio Fraga deixou o corpo físico, ele que fora sempre considerado puro entre os homens, então ele era considerado um espírito perfeito, né, entre os homens, atingiu a fronteira do mundo espiritual à semelhança de um lírio, tal a brancura de sua bela vestimenta. Pretendia viver nas esferas superiores, respirar o clima dos anjos, alçar-se às estrelas e comungar a presença do Cristo. Explicou ao agente espiritual que atendia ao policiamento da passagem para os excelsos planos da espiritualidade. O zeloso funcionário, contudo, embora demonstrasse profundo respeito para com a sua apresentação, submeteu ao longo teste, fim do qual, não obstante desapontado, explicou que ele não seria possível avançar. Então, Anésio Fraga desencarnou, ele que se considerava um espírito evoluído, né, que já tinha todos os atributos para se considerar um espírito superior e para viver em um plano onde ele queria ficar perto do Cristo, né, morar nas esferas superiores, né, respirar o clima dos anjos. Então ele queria entrar naquele lugar de qualquer jeito. Mas quando ele chegou na porta, ele foi barrado pelo funcionário e que pediu que ele lhe mostrasse. Ele foi se submetido, a longos testes. E vamos ver o que resultou esses testes. Faltava-lhe requisitos para maior ascensão. Eu? Gaguejou Anésio aflito. Como pode ser isso? Fui na terra um homem que observou todas as regras do santo caminho. Apesar de tudo, falou o fiscal retencioso. Não me conformo, reclamou o candidato à glória divina. Sacando do bolso uma lista, falou exaltado. Pensando na hipótese de alguma desconsideração, resumi 10 itens do meu procedimento irrepreensível no mundo. Então, Anésio Fraga, diante daquele anjo, né, que não queria deixar ele passar para o outro lado, para o plano superior, ele tira do bolso uma lista de 10 itens que ele acredita que concluiu aqui na Terra e que esses itens poderiam deixar ele ingressar no plano superior. Ele começou a ler. Leu para o benfeitor calmo e atento. Eu respeitei todas as religiões, cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, nunca aborreci os meus semelhantes, confiei sempre no melhor, calei toda palavra ofensiva ou desrespeituosa, calculei todos os meus passos, jamais procurei os defeitos do próximo, evitei o contato com todas as pessoas viciadas. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalços na estrada alheia. O mordomo da grande porta, no entanto, sorriu e comentou. Fraga, você leu as afirmações, mas esqueceu as demonstrações.
como assim? Falou Fraga. O amigo paciente apanhou uma ficha e esclareceu que o plano espiritual também possuía apontamentos para confrontar aquela lista. Então o anjo falou com ele, então vamos fazer o seguinte, você vai começar a ler cada item que você listou da sua lista e eu vou confrontar. Item 1. Respeitei todas as religiões, diz Anésio. O anjo falou, sim, mas não serviu a nenhuma. 2. Cultivei o dom da prece, somente em seu favor, diz o emissário. Acreditei no poder da caridade, o 3º item. E o anjo diz, todavia, não a praticou. 4. Nunca aborreci os meus semelhantes. Entretanto, não auxiliou a quem que fosse. 5. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício, falou o anjo. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeituosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudesse amparar os necessitados de consolo e esperança. Calculei todos os meus passos, para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo, contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo a só o seu comodismo. Vivi em minha casa preocupada em não ser percalços na estrada alheia. O anjo fala, simplesmente para não ser chamado a tarefas de auxílio. Anésio, desencantado, silenciou, mas o benfeitor esclareceu sem afetação. Meu amigo, não basta fugir ao mal. É preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco. Mas a sua existência na terra passou igualmente em branco. Volte e viva. Angustiado, Anésio perdeu o próprio equilíbrio, rolou da altura na direção da terra. Então aqui mostra, meus irmãos, que nós temos que viver a nossa vida em movimento, não em branco. Nós temos que trabalhar, nós temos que colocar o amor em ação, porque a caridade é o amor em ação. Se a gente não faz isso, a gente perde uma existência terrena por simplesmente ficar na nossa, não querer ajudar o outro, não querer fazer a nossa reforma íntima. Aqui, passar a vida em branco é não fazer nada, é não produzir bons frutos. E Jesus fala, conhece-se o verdadeiro homem de bem pelos frutos que ele produz. Então, se um obreiro do Senhor não produz bons frutos, ele não é um emissário divino. Aqui, ele se considerava, Anésio Fraga, se considerava um ser superior, um espírito iluminado, mas na verdade ele não produzia frutos para que isso acontecesse. Para que a gente se torne um espírito evoluído, é necessário que a gente produza frutos. É necessário que nós trabalhemos o nosso coração, trabalhemos a nossa mente, né? Para que a gente possa aprender as virtudes que ainda não possuímos. Ele achava que ele tinha virtudes, né? Ao ponto de viver num plano melhor. Mas ele percebeu, né, que por falta da caridade, né, por falta de colocar o amor em movimento, ele não alcançou as esferas superiores. E aí, meus irmãos, isso serve para que a gente possa prestar atenção. Quem são esses que se dizem obreiros do Cristo?
Será que eles pensam só neles? Ou será que eles pensam no todo, no coletivo? Será que eles estão colocando o amor, né, em ação? Será que eles estão sendo amigos, estão sendo pessoas capazes de servir ao outro, de escutar ao outro, capazes de colocar o Evangelho do Cristo em seu coração, para que possa enviar para muitos lugares a luz do Evangelho do Cristo. Então temos que tomar muito cuidado. E para terminar a minha participação, eu trouxe uma pergunta do livro O Consolador, é uma pergunta 280, é do livro Consolador, que ela traz uma esperança para a gente, uma mensagem de ânimo, que fala que a Terra nunca deixou de receber emissários divinos no nosso planeta, principalmente nas grandes transformações do nosso orbe. E eu não vou ler a mensagem toda, que é uma mensagem muito comprida, mas eu vou ler alguns trechinhos aqui que mostra que nós sempre tivemos a ajuda desses emissários divinos. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele sempre mandou aqui para a Terra emissários divinos, sempre mandou espíritos iluminados que pudessem fazer com que a humanidade se transformasse para melhor. Aqui nos diz o seguinte, a pergunta: os profetas do Cristo têm voltado à esfera material para trazer aos homens novas expressões de luz para o futuro da humanidade? A resposta: em tempo algum, as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. Os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco incessantemente, impulsionando-vos à evolução em todos os sentidos, multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. Eles agem nos setores da ciência, da filosofia, da literatura e da arte, levantando os pensamentos abatidos para as maravilhosas construções espirituais do porvir. O amor de Jesus, todavia, é a seiva divina que lhes alimenta a fibra de trabalho e realização. E sob as suas bênçãos generosas, as grandes almas solitárias atravessam o mundo distribuindo a luz do Senhor pelas estradas sombrias. Então, que Jesus nos abençoe. Guardemos sempre em nosso coração a fé, a esperança, a certeza de que todos nós estamos amparados por Deus, pelo Cristo, que nós temos a ajuda para a nossa transformação, para a transformação do planeta. Mas essa transformação, ela vai se dar individual de cada um. Cada um tem que fazer a sua transformação moral, o seu aprimoramento espiritual, para que o planeta em si possa se transformar. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine sempre. Até mais, meus irmãos.